A história de Jó é, até hoje, uma das narrativas mais desconcertantes da Bíblia. Não porque fala apenas de sofrimento, mas porque expõe a tensão entre fé e dor, entre confiança e silêncio. Diferente de muitos personagens bíblicos que aparecem como guerreiros ou reis, Jó surge como um homem comum, mas com uma vida marcada por integridade. Ele vivia em Uz, uma terra de fronteira, distante dos grandes centros. Tinha família numerosa, riquezas abundantes, rebanhos e servos. Mas seu maior destaque não eram os bens, e sim sua devoção. Jó oferecia sacrifícios constantemente pelos filhos, temendo que, até sem perceber, pudessem ter ofendido a Deus. Ele buscava não só a sua própria justiça, mas intercede pelos que amava. Era admirado pela comunidade, conhecido por sua retidão e visto como exemplo de prosperidade concedida por Deus. Porém, em uma cena invisível aos olhos humanos, algo se desenrolava nos céus. Num conselho misterioso, Deus aponta Jó como modelo de fidelidade. Mas o acusador, desconfiado, lança o desafio. Será que ele teme a Deus sem interesses? Tira-lhe tudo e verás se não te amaldiçoa. Esse diálogo inaugura o drama central. O homem justo seria provado até os limites. Sem saber do embate espiritual que se armava, Jó estava prestes a atravessar uma tempestade que mudaria não apenas sua vida, mas a forma como a humanidade entende o sofrimento. O que veio depois foi um redemoinho de perdas, todas concentradas em um único dia. Um mensageiro chega trazendo a primeira notícia. Ladrões atacaram os bois e jumentas, e os servos foram mortos. Antes mesmo de terminar, outro mensageiro se aproxima ofegante. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. E logo um terceiro. Camelos roubados, homens assassinados. A cada relato, Jó via seu mundo se desfazer diante dos olhos. Mas nada se comparou à quarta notícia. Uma casa desabou sobre seus filhos e nenhum sobreviveu. A dor tomou forma de silêncio. O homem próspero, pai devotado e justo, se curvou ao chão em luto. Rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e declarou: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A prova, porém, estava apenas começando. Mais uma vez, no cenário celestial, o adversário insiste. Toca na sua pele e verás se não blasfema. Então, Jó é ferido com úlceras da cabeça aos pés. O homem íntegro agora se senta entre cinzas, raspando-se com cacos de cerâmica. A dor física se soma ao abandono social. Sua esposa, exausta pela tragédia, solta palavras duras. Ainda conservas tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde com firmeza: receberíamos o bem de Deus e não o mal. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo. Ao vê-lo tão desfigurado, rasgam suas próprias vestes e se sentam com ele em silêncio por 7 dias. Não havia palavras capazes de alcançar a dor daquele homem, mas o silêncio logo daria lugar a discursos, e com eles a tensão se intensificou. Após 7 dias de silêncio, Jó quebrou o peso da espera. Sua voz não foi de resignação, mas de lamento. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, desejou nunca ter visto a luz e transformou sua dor em perguntas que ecoam até hoje. Por que o justo sofre? Onde está Deus quando a vida desmorona? Seus amigos, ao ouvirem, não ofereceram consolo, mas teorias. Elifaz falou de sua experiência, insistindo que o sofrimento era consequência oculta de algum pecado. Bildade apelou à tradição, afirmando que Deus jamais castiga inocentes. Zofar foi ainda mais duro, acusando Jó de merecer até mais do que recebia. Eram palavras bem estruturadas, mas carregadas de julgamento. Jó, porém, não se calou. Rebateu cada argumento, defendeu sua inocência e clamou por um tribunal divino.
Ele não queria fórmulas, queria ouvir o próprio Deus. Suas falas são um misto de dor e fé, protesto e confiança. A cada resposta ficava mais claro que a integridade de Jó não estava baseada na prosperidade, mas em sua convicção de que Deus era justo, mesmo quando a vida parecia injusta. Então surge uma nova voz. Eliú, o mais jovem, que até então ouvira em silêncio. Ele repreende os amigos por não oferecerem respostas verdadeiras e repreende Jó por, em sua angústia, colocar Deus sob julgamento. Para Eliú, a dor pode ser disciplina, pode ser ensino, pode ser caminho de transformação. Não é simples castigo, mas um chamado profundo. Suas palavras não encerraram a questão, apenas abriram espaço para algo maior. Pois enquanto os homens discutiam, o céu se movia, e logo por meio de um redemoinho, o próprio Deus falaria. Do redemoinho, a voz de Deus quebrou o ciclo de discursos humanos. Não veio em forma de justificativas fáceis, mas em perguntas que desarmam qualquer pretensão de controle. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quem pôs limites ao mar? Consegues tu governar as constelações? Cada frase lembrava que o universo é vasto demais para caber nas explicações estreitas dos homens. Jó não recebeu a resposta que tanto pedia, mas ganhou algo mais profundo, uma visão de Deus maior do que sua dor. Ele reconheceu que havia falado do que não entendia e com humildade declarou: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não era derrota, era revelação. A fé de Jó não apagou a dor, mas a ressignificou. O próprio Deus, então, repreendeu os amigos por suas palavras sem sabedoria. Pediu que oferecessem sacrifícios e que Jó orou por eles. E assim aconteceu. O homem, antes acusado, se tornou intercessor daqueles que o feriram com discursos. Foi esse ato que selou a virada. A restauração chegou não como prêmio superficial, mas como sinal de que a vida pode renascer após o vale. Jó recebeu novamente rebanhos, terras e uma nova família. Viveu muitos anos ainda, mas o que realmente permaneceu não foram os bens, foi a lição. Seu nome ficou marcado como testemunho de que a integridade não depende de circunstâncias, mas de confiança em meio ao mistério. A história de Jó continua viva porque fala de todos nós. Fala da dor que não tem explicação, da fé que resiste sem garantias e da esperança que se levanta mesmo das cinzas. É mais que relato antigo, é convite, um chamado para permanecer de pé, mesmo quando a vida insiste em nos colocar de joelhos.